Todos os homens, por natureza, desejam conhecer. A busca pelo conhecimento é algo primordial para a natureza humana. Mas, como sabemos, conhecimento por conhecimento não é algo necessariamente transformador. Por isso, para alcançar a verdadeira sabedoria, o elemento mais importante nessa busca deve ser o autoconhecimento. E por quê? Porque só assim vamos saber como organizar toda a informação que acumulamos, priorizar o que faz sentido e usar para o bem comum aquilo que está de acordo com nossos valores. Daí surge uma nova dúvida: como nós podemos encontrar esse tipo de conhecimento de que tanto precisamos para viver da melhor maneira possível? Oi, eu sou o Alex e no Super Leituras de hoje vou abordar essas questões a partir de um conto tradicional sufi. Se você nunca ouviu falar sobre isso, saiba que o sufismo é uma corrente filosófica místico-religiosa do islamismo antigo e que passou a ser muito difundida na Índia a partir do século XI, estabelecendo contatos com as tradições hindus, como o yoga, por exemplo. Os contos sufi, portanto, têm características típicas de contos de tradição oral, relacionados com a educação moral de um povo. O conto que vou apresentar hoje se chama Como o Conhecimento Foi Obtido, e a narração será adaptada do livro Acordais, da artista educadora e grande nome da arte de contar histórias, Regina Machado. Abra as janelas de sua mente e me acompanhe nessa jornada. Era uma vez um homem que tinha necessidade de conhecimento. Pensou então que para encontrar o que buscava, deveria aconselhar-se com um sábio. Assim, um belo dia, dirigiu-se à casa de um homem santo e, ao ser recebido por ele, lhe disse: Senhor, vejo-me como um ignorante sem nenhum valor. Quero pedir-lhe que me ensine o que sabe. Quero aprender cada vez mais a ser um homem de conhecimento para poder ser útil à humanidade. Para eu lhe dar o que me pede, você precisa trazer-me em troca um tapete, que não deve ser muito grande. Preciso dele para oferecer a outra pessoa que saberá utilizá-lo no trabalho sagrado que fazemos. O homem despediu-se do sábio e foi procurar um comerciante que vendia tapetes. Ao vê-lo em sua loja, disse que buscava conhecimento e, para consegui-lo, queria um tapete para dar a um sábio que, por sua vez, o entregaria a alguém que usaria para o importante trabalho que faziam juntos. O comerciante respondeu que não estava interessado nessa história toda, mas que ele mesmo não tinha fios para tecer o tapete. Se o homem os providenciasse, ele faria o tapete. O homem foi então ao encontro de uma fiandeira, repetindo toda a sua história, dizendo que precisaria de fios para que um mercador lhe fizesse um tapete, que ele entregaria a um santo, que daria a outra pessoa que realizaria um trabalho sagrado. Todos têm suas necessidades, disse a mulher, e nenhuma delas me interessa. O que eu preciso é de pelo de cabra para fazer as meadas que me pede. E lá se foi o homem atrás de um pastor de cabras. Este lhe falou que naquele momento não tinha nenhum desses animais e que só lhe interessava conseguir cabras para tosquiar e obter os pelos. Quando encontrou um vendedor de cabras, o homem explicou-lhe por que tinha ido buscar alguns de seus animais. O vendedor ouviu a história com certa impaciência. Nada disso faz sentido para mim. Meu negócio nada tem a ver com conhecimento ou tapetes. O que eu preciso mesmo é de um curral para minhas cabras. Se você tiver alguém que faça um curral para mim, de bom grado lhe entrego algumas cabras do meu rebanho. O homem foi em busca de um carpinteiro, que, depois de ouvir seu pedido e toda a história, disse que ele também necessitava de algo em troca de seus serviços: uma moça com quem pudesse se casar. Sem saber nem por onde começar a procurar a tal moça, o homem andou pela cidade, conversando com toda a gente conhecida que encontrava pelo caminho. Quando já estava desistindo, encontrou uma velha que parecia ter experiência de vida e lhe contou seu problema. A velha sorriu e disse: Pois você nem imagina que veio falar com a pessoa certa. Eu posso ajudá-lo, pois outro dia conheci uma jovem que me confessou o desejo de casar-se com um carpinteiro. Pelo que a jovem me contou, a descrição do seu carpinteiro
bate com a do rapaz amado. Mas é claro que não vou levá-lo até essa jovem sem obter em troca aquilo de que mais necessito na vida. E o que é? Perguntou o homem. Eu quero o conhecimento, a única coisa que me interessa nesse mundo. Pois então, você poderá obtê-lo se me apresentar essa jovem, que se casará com um carpinteiro, que fará o curral, cujo dono me presenteará com algumas cabras, que levarei ao pastor, que me dará pelos, que entregarei à fiandeira, que me entregará meadas de fios, que levarei ao comerciante, que tecerá um tapete, que entregarei ao sábio, que então poderá dar-me finalmente o conhecimento que lhe pedi. A velha mulher olhou com total descrédito, dizendo-lhe que ele devia estar louco. Está certo que eu não sei o que é o conhecimento, por mais que eu o deseje, mas minha ignorância não chega ao ponto de confundi-lo com um tapete, ela disse, dando a conversa por encerrada. O homem sentou-se debaixo de uma árvore e começou a pensar em tudo o que havia feito. Tudo parecia ter sido em vão. O que ele poderia fazer agora? Ficou impressionado ao constatar que cada um que havia encontrado só pensava em si mesmo e não queria ouvir as necessidades de mais ninguém. Ele então decidiu que a única coisa que deveria fazer era esquecer todo o resto e dirigir sua atenção à única coisa que lhe tinha sido pedida no início de sua busca. Daquele momento em diante, seu pensamento voltou-se somente para o tapete que deveria obter. Andando a esmo pelo mercado da cidade, ele repetia em voz alta que precisava de um tapete que seria utilizado em uma tarefa sagrada. Nisso, ele foi ouvido por um velho homem que se aproximou e disse: Peço que me ajude, pois apesar de não entender suas palavras, percebo que é um homem santo à procura de sabedoria. Na situação em que me encontro, disse o outro, nada tenho de meu e não sei como te ajudar, mas conte-me o que lhe aflige e estarei pronto para oferecer-lhe o que estiver ao meu alcance. O velho o levou até a sua casa para que visse sua filha que estava muito doente à beira da morte. O viajante conversou com ela até que ganhou sua confiança. A jovem confidenciou-lhe que estava perdidamente apaixonada por um carpinteiro, que logo o homem descobriu ser aquele a quem ele pedira um curral. O homem disse que sabia como resolver a situação e contou o caso para o pai da moça. Foi buscar o carpinteiro, que casou-se com a jovem e, muito feliz, fez o curral para o vendedor de cabras, que lhe ofereceu alguns animais, que o homem levou ao pastor, que as tosquiou e lhe deu os pelos, que ele entregou à fiandeira, que fiou as meadas, que foram entregues ao comerciante, que pouco depois lhe presenteou com o tapete. O homem foi procurar o sábio e lhe entregou o tapete, conforme solicitado. O sábio sorriu e, olhando no fundo de seus olhos, serviu-lhe uma xícara de chá enquanto dizia pausadamente: Você só conseguiu esse tapete porque, a partir de um certo momento de sua busca, deixou de só pensar em si mesmo e passou a trabalhar apenas por ele. Então, agora, poderá obter o conhecimento que veio aqui buscar. E agora eu pergunto a você, já parou para pensar qual é o seu tapete? Será que você tem desperdiçado a sua vida buscando aquelas coisas que parecem que vão satisfazer suas vontades imediatas, muitas vezes passando por cima das necessidades dos outros? Ou você já percebeu que precisa focar no seu tapete, a única coisa que lhe foi pedida, e que é capaz de te proporcionar muito conhecimento? E qual será a jornada que você deverá realizar para construir seu tapete? Quais elementos você deve usar? Em outras palavras, qual o seu propósito e como você consegue defini-lo e realizá-lo? Bom, nós temos um método para isso, que se chama Areté, Destravando a Excelência. Se você clicar aqui ou no primeiro link da descrição, o professor Alisson daqui do canal vai te explicar melhor. Não deixe também de curtir e compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e seguir a gente no Insta. Grande abraço e até a próxima!